engasgar, vocês avisam para a gente volta. Tá? Veja, o que faz com que o ser humano seja um ser social e não um ser natural é o fato de que o intercâmbio orgânico do homem, do ser humano com a natureza é de tal forma, de tal constituição ontológica, que sempre remete para além do seu objetivo imediato. É impossível, veja, tal como é impossível para um animal da natureza, um macaco, um leão, ao produzir o que ele precisa, produzir mais do que ele precisa e para além do que ele precisa, é impossível para os humanos produzirem o que a gente precisa sem ir para além daquilo que a gente precisa. A constituição ontológica, ou seja, a forma de ser, a forma como as coisas são na natureza, faz com que o leão, ao se reproduzir, reproduza leão, e o leão, ao se reproduzir, reproduza leão, e assim por diante. Goiabeira da goiaba, da goiabeira, da goiaba, e assim por diante. O ser humano, o ser social, ao se reproduzir, ele sempre se reproduz de uma forma diferenciada. Ele sempre se reproduz de uma forma mais evoluída. Você produz um machado, em seguida você não vai produzir o mesmo machado, você produz outro, e depois outro, e depois outro. Porque ao produzir o machado, você produz também novas necessidades e novas possibilidades. Veja, isto que eu estou dizendo para vocês é o significado daquela famosa frase do Marx e do Engels na ideologia alemã, que o primeiro ato histórico é a produção de necessidade. O primeiro ato histórico da história do homem, obviamente, tá certo? É a produção de necessidade. O que diferencia os homens de todos os outros, o que diferencia o ser social de toda a natureza, é que ao a gente produzir os meios de produção e subsistência que a gente precisa, a gente necessariamente produz novas necessidades e possibilidades. É aí que a gente começa a ser humano, é aí que a gente se distingue dos animais. É aí que o Homo sapiens sapiens deixa de ser meramente Homo sapiens sapiens para se transformar em ser social, sem deixar de ser Homo sapiens sapiens, obviamente. Tranquilo? Veja, isto vai fazer com que a história dos homens seja completamente diferente da história da natureza. A história da natureza é a história do desenvolvimento das relações, das reações químicas e dos fenômenos físicos. Veja, tal como acontece na natureza, que vai do simples ao complexo, né? No Big Bang você só tinha o plasma, aí o plasma vai ampliando, vai esfriando, começam a surgir as primeiras partículas, que depois vão se combinar e vão dar elétrons, prótons e nêutrons, que depois vão se combinar, vão dar hidrogênio, hélio, sódio, potássio, a cadeia periódica inteira, né? A tabela periódica inteira. Depois que esses elementos estão se constituindo, que os elementos mais complexos estão se constituindo, começam a se formar as primeiras moléculas. Depois as moléculas vão se tornando cada vez mais complexas. Desse desenvolvimento, lá na frente, vai surgir os aminoácidos. Os aminoácidos têm a capacidade, em dadas situações, reproduzirem a si próprios. Surge a vida, o salto ontológico, surge a vida. Aí a vida surge, né, das formas mais simples, até as formas ainda unicelulares mais complexas, que já tem núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria. Depois vai dando os organismos pluricelulares. Aí vai se diferenciando entre plantas, peixes, tá certo? Depois vem aí os répteis, né? Tudo indica, né? Os anfíbios, os répteis, para ver vocês sabem que já tem uma discussão aí legal, né? Descobriram os fósseis há um tempo atrás, aí legal, uns 2, 3 anos atrás, que parece estar trazendo novidades nessa área, né? E depois isso vem, até dar nos órgãos. Quando chega no Homo sapiens sapiens, todo este processo de desenvolvimento atinge um determinado patamar natural, que ainda não é ser social, mas que já tem, digamos, a complexidade natural para servir de base para aparecer o ser social. Hoje a gente sabe que o ser social do planeta Terra apareceu com base em 2 suportes biológicos, digamos assim, o Homo floresiensis, lá na Ilha das Flores, e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. O planeta Terra, a gente já teve, o ser social já foi composto de seres, de espécimes diferentes. Então, o que é o ser social? Obviamente o ser social não é
a nossa espécime biológica. A nossa espécime biológica é o suporte indispensável para que tenha as relações sociais. Se os animais que nós somos morrermos, as relações sociais vão juntas. Mas o ser social não é redutível a este animal que nós somos. Pelo contrário, está para além deste animal. E a prova disso é que o Homo floresiensis era ser social e não era um Homo sapiens sapiens. E o dia que a gente descobrir um ser social extraterrestre, certamente não vai ser com esta nossa base biológica. No entanto, eles vão fazer linguagem, eles vão ter a mesma matemática que a gente, eles vão ter a mesma física que a gente, eles vão ter a mesma química com a gente, e muito provavelmente vão ter uma história, digamos, uma sociologia, uma história muito parecida com a gente. Tal como o Homo floresiensis tinha funerais, religião, cultura, arte, trabalho e assim por diante. Tranquilo? Então veja, o que a gente está tratando é de algo muito diferente e ao mesmo tempo muito dependente do que a gente tem na natureza. A existência humana, a vida humana, essa história humana não é redutível à natureza. Mas se você não tiver esta existência humana garantindo a reprodução biológica da nossa espécie, o ser social vai embora junto. Uma sociedade em decadência, uma sociedade que está desaparecendo, é uma sociedade que não consegue garantir a sobrevivência biológica dos seus membros. Tranquilo? Então veja, esta base biológica, ela não é a nossa história. A nossa história é a história das relações sociais, que a gente estabelece mas a partir mesmo desta base biológica. É uma outra esfera. Mas sem este suporte natural, babá o ser social. Mas o ser social não pode ser redutível à reprodução biológica, que é a sua base. Tranquilo até aí? Eu volto sobre isso com mais cuidado, tá certo? A gente está tratando aqui, eu volto sobre isso, de um complexo, de um Marx, depois do Lukács vão chamar de afastamento das barreiras naturais. Eu volto a isso, tá certo? Até aí está tranquilo? Então veja, o que eu estava comentando com vocês ontem é que este processo de desenvolvimento histórico do ser social, portanto, não do Homo sapiens, sabe? Porque do ponto de vista biológico a gente continua fundamentalmente o mesmo, né? Do homem primitivo até agora, se mudou muito pouca coisa, né? Alguma coisa deve ter mudado, né? Mas mudou muito pouca coisa, né? Não é, a gente não se transformou em outra espécie. E, do ponto de vista do ser social, o desenvolvimento das formações sociais passaram por duas etapas. A primeira etapa é o comunismo primitivo. A grande característica é que aqui você tem uma carência absoluta, porque as forças produtivas são ainda muito primitivas. A capacidade humana em tirar da natureza o que é necessário é uma capacidade muito original ainda, muito primeira, muito primitiva. E o resultado disso é que você tem uma sociedade mais simples possível. Uma sociedade que não tem classes sociais, portanto não tem Estado, não tem propriedade privada, não tem política, não tem casamento monogâmico, e uma sociedade que só consegue ter, tá certo, como concepção de mundo, a religião animística. Todavia, quando a gente tem a Revolução Neolítica, há mais ou menos 12 mil anos atrás, quer dizer, a gente está falando algo ao redor entre 10 e 11 mil anos antes de Cristo. É aqui, tá certo? É bem pertinho, não é muito longe. Quando a gente tem a Revolução Neolítica, a gente tem pela primeira vez o surgimento do trabalho excedente. O indivíduo produz mais do que ele precisa. E, portanto, sem superar a carência, porque ainda não dá para todo mundo, a gente vai ter a associação do trabalho excedente com a carência. E eu mostrei para vocês que nestas circunstâncias históricas, a sociedade que desenvolve as forças produtivas mais rapidamente é a sociedade de classes. Em comparação com a sociedade igualitária, a sociedade de classes possibilita um desenvolvimento muito mais acelerado das forças produtivas. E com o passar do tempo, então, as sociedades de classes tenderam a suplantar as sociedades igualitárias, a conquistar militarmente as sociedades igualitárias e destruir essas sociedades igualitárias.
Claro que as sociedades igualitárias sobreviveram em alguns lugares do mundo, na África subsaariana, na América Latina, em vários lugares, a gente tem tribos indígenas que estão muito próximos a essa etapa igualitária, até hoje aqui no Brasil, claro, de uma forma já muito, enfim, decaída, né? Mas a gente ainda tem, tá certo? No sul da África ainda a gente tem alguns lugares, né? São meio que guardados tal como se preservam animais raros em parques nacionais, se preservam, né, essas tribos, algo até meio dantesco, uma coisa assim meio, né? Mas viraram meio que atração turística, e aí os caras reproduzem a vida porque dá dólar, né? Uma coisa meio estranha, certo? Mas até a década de 50, na Austrália você tinha ainda aborígenes, no sul da África também, com experiências de vida muito interessantes, sobreviveram até agora. Mas, no geral, a sociedade de classes vai ser a melhor resposta a esta equação. E lembrar que o aparecimento das classes sociais é a mesma coisa que o aparecimento da propriedade privada, do Estado, da política e do casamento monogâmico. Tranquilo? Veja, a sociedade de classes, pelo menos até o momento, elas tiveram 4 formas de apresentação, 4 formações históricas. Forma de apresentação é péssima, né? Formações históricas. A gente teve o escravismo, e contemporâneo ao escravismo, o modo de produção asiático, o escravismo deu lugar ao feudalismo, e o modo de produção asiático continua existindo. E quando surge o capitalismo suplanta todos eles. O mundo se transforma no mundo capitalista. O modo de produção asiático vai sendo destruído e vai sendo substituído pelo capitalismo. Tranquilo? Veja, se aqui eu tive como a concepção de mundo predominante a religião animística, a gente vai ter em todos estes modos de produção uma concepção de mundo que diz o seguinte: olha, o homem é o resultado da ação de uma essência ahistórica, uma essência imutável, ou dada por Deus, ou dada pela natureza, mas o homem é o que é, e não dá para a história ser diferente. O que o homem é? No escravismo, é senhor de escravo. No feudalismo, senhor feudal. No capitalismo, ele é burguês. O que muda é a concepção de essência. Qual é a essência? Se a essência é ser senhor de escravo, como em Aristóteles, se a essência é ser senhor feudal, né, pecador, tá certo? E, portanto, estar submisso à igreja, a Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, certo? Ou se a essência do homem é ser um indivíduo individualista, burguês, mesquinho, concorrencial, que só quer saber da sua conta bancária. Veja, a concepção de mundo é: olha, como o homem é essencialmente escravista, então a história humana só pode ser o escravismo. O escravismo é o limite da história humana, não tem como a gente superar o escravismo, porque o escravismo corresponde à essência mais profunda do ser humano. Se a gente sair do escravismo, a gente volta para ele, porque o escravismo é o que os homens são. A mesma coisa em relação ao feudalismo. Como o ser humano é necessariamente um pecador, então necessariamente a igreja vai manter o seu domínio sobre os homens. E quando a gente vem para o modo de produção capitalista, aí todo mundo conhece. Quantas vezes vocês já escutaram na vida? Claro que não dá certo. O homem é um animal mesquinho, egoísta. Toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, surge um cara que quer mandar, vai lá, né? E como diz o Marx, a velha merda se repõe toda de novo. Quantas vezes? Isso a gente escuta na televisão, nas nossas casas, a gente diz isso, tá certo? Veja, esta concepção que a essência humana é algo imutável, é dado, sabe lá eu por quem, mas que é algo imutável,
e que, portanto, a essência humana é o limite dos homens. A gente não pode ir além da formação social capitalista, porque a essência humana é egoísta, concorrencial, mesquinha, e, portanto, mesmo que a gente tente, por mais heróica que seja a tentativa, volta ao capitalismo. Essa ideia corresponde à concepção de um mundo produzido pelo modo de produção capitalista. Isso é que significa que a existência determina a essência. Desculpe, a existência determina a consciência. Tranquilo? Posso avançar? Veja, a gente tinha parado aqui. O que eu quero fazer é introduzir nesse complexo de questões, primeiro, o desenvolvimento dos indivíduos, o processo de individuação, e aí, o desenvolvimento das ideologias. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é voltar a tratar deste mesmo percurso histórico do ponto de vista da reprodução dos indivíduos e do ponto de vista da reprodução deste complexo social chamado ideologia. Vou lá? Vocês têm certeza que está claro isso? Isso é difícil para diabo. Não é coisa simples, né? Confesso que eu estou meio inseguro se vocês entenderam mesmo, entenderam? Então tranquilo. Vocês não estão fazendo filho, não estão perguntando não estão deixando de perguntar por cerimônia. Só para ficar mais claro. Fala. As classes sociais não posso afirmar que ela surge no momento que há a produção de trabalho excedente com o escravismo. Então, tem o domínio do homem sobre o homem. Isso. Então, passa a trabalhar para outros. Então, isso já após o período neolítico, já com a Revolução Neolítica. Isso, veja. A Revolução Neolítica marca a passagem. Essa passagem, ela não foi de uma forma tão retilínea e cristalina como eu expus, tá certo? Na região da Babilônia, ela teve o caráter, na região da Babilônia teve o caráter, no Egito ela foi um pouco diferente, na Grécia foi bastante diferente, em Roma, tá certo? Naquela região que você pega os francos, os gauleses, os germânicos, na Germânia você nunca teve escravismo para valer. Então, em cada região, você teve um processo de transição diferente. Mas, uma vez consolidada a transição, sim, classe social é sempre uma sociedade fundada na exploração do homem sobre o homem. A exploração do homem sobre o homem, aí você pode pegar por onde você quiser, porque isso é um complexo que está tudo articulado. Você tirar um, desmonta tudo, tá certo? Veja, onde você tem exploração do homem pelo homem, necessariamente você tem a política, o Estado, a propriedade privada, o casamento monogâmico. E isso tudo não é que um surge antes, depois um fundo o outro. Isso tudo é o complexo social mínimo indispensável para que uma sociedade que se funda no trabalho explorado, da exploração do homem pelo homem, se constitua enquanto sociedade. Só dá para se reproduzir enquanto sociedade de classes se você tiver classe social, propriedade privada, Estado, casamento monogâmico e político. Se você tirar um desses elementos, a sociedade desarruma. Isto vale para o escravismo, o modo de produção asiático, o feudalismo e o capitalismo. Então, nesse sentido, então, só a partir da Revolução Neolítica se pode pensar em revolução de uma classe tentando. Claro. Anteriormente, como todos tinha concepção igualitária, não tinha concepção de revolução. Não podia ser, mas mais do que isso, a revolução, ela é um fenômeno muito recente na história humana. A gente tem a primeira revolução aqui, ó, nesse processo de transição. A primeira revolução, ó, é 1648, 1688, na Inglaterra, que nem é exatamente uma baita revolução. Como vai ser? Se você pegar a etapa de 1648 a 52, sim, você tem uma revolução com guerra, luta civil. 1688 você troca um rei por outro, tá certo? É uma coisa... O parlamento inglês destitui um rei, tá certo? E compra o Guilherme de Orange, que era um holandês, burguês. Eles oferecem, olha, vem pra cá, você mantém os seus negócios, a gente dá um estipêndio anual para você editando, e a única coisa que você faz é dizer amém pro parlamento, e ele topa. Então, se monta a monarquia inglesa do jeito que está até hoje lá. Bom, claro que não é exatamente do mesmo jeito, tá certo? Né? Então, mas a primeira revolução mesmo é a Revolução Francesa, que vai ser, ó, em 1788. Aqui, ó, tá certo? Aqui, né?
Então, a revolução é um fenômeno muito recente da história humana. A revolução, eu vou mostrar isso para vocês, a revolução só pode surgir no contexto da transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, porque é o primeiro momento em que você tem um desenvolvimento das forças produtivas, ou se você quiser, você tem um desenvolvimento da relação do homem com a natureza, que possibilita aos homens terem a clara noção, porque isso já se apresenta na vida cotidiana de uma forma muito nítida, que são os homens que fazem a história, e não é a natureza que determina a história dos homens. Então, quando isso torna possível, não dá mais para você dizer eu sou rei absolutista porque Deus quer, ou eu sou rei absolutista porque a natureza nos fez assim. Percebe? Não, peraí, você é rei porque eu lhe obedeço. Mudou a equação, a revolução se torna possível. Então isso só veio a ocorrer aqui, ó, bem depois. Não é? Claro, se você não tem classes sociais, não dá para ter revolução. Mas só ter classe social não basta. Você tem que ter um determinado patamar de desenvolvimento das forças produtivas, de última instância, do intercâmbio orgânico com a natureza, que possibilite os homens se reconhecerem como senhores da sua própria história. E, portanto, terem direito à revolução. Que é assim que entra na história, lembra do debate? A questão da revolução. Se nós pensarmos, por exemplo, a revolução como uma mudança, uma ruptura dentro do modo de produção, né? Quando esse modo de produção se transforma, ele cria novas relações sociais. Então, se anteriormente, nesse período civilizatório, a passagem do escravismo ao feudalismo não é considerada uma revolução, não houve uma mudança no modo de produção, nem na relação social. Não, hoje, claro que houve, mas não foi através de uma revolução. Só para esclarecer, eu acho que é interessante falar em revolução, né, e a ação humana, porque antes da revolução você tem revoltas constantes, não talvez de século. Explicar um pouco isso. Revolta e revolução, mas claro para o pessoal entender exatamente por que a revolução só acontece depois, quando as forças produtivas chegaram a determinado. Eu chego lá. Porque assim, o entendimento que eu tenho de revolução são as transformações no modo de produção, uma transformação radical, que automaticamente vai também mudar toda a estrutura, né? Mudar as relações sociais. Então aí eu te pergunto, quer dizer, se houve uma revolução anterior à Revolução Francesa, então como é que eu posso denominar essa mudança do escravismo para lá, inclusive da própria barbárie, da barbárie da civilização, né? Deixa eu passar para ele passadinho. Eu volto a essa questão, diga. Gostaria em algum momento que fundamentasse a afirmação a respeito de que a política é igual à dominação e que é um componente deste complexo, e porque dentro mesmo do marxismo nós encontramos um outro significado da política como emancipação e não como dominação. Então esta associação entre política, Estado e dominação que não pode ser pensada de uma outra forma. E, portanto, se há política ou não há política no modo de produção socialista ou comunista. Lenin diz claramente no comunismo desaparece o Estado, desaparece a democracia, desaparece a política. Já na Rosa, por exemplo, não tenho tanta certeza de encontrar este desaparecimento da política no modo de produção sem classes e sem Estado. Marx diz em vários momentos, né? A política só. Tá certo. Bom, deixa eu tentar pegar esse título. Não, só diferenciando um pouco, que eu imaginava assim. Luta de classe desembocaria numa revolução. Então, nesse sentido, não é correto pensar lutas de classe, ou seja, classes distintas, e propiciando uma revolução. Não é essa a concepção de revolução. Não é. Quem disse que o stalinismo não morreu, hein, pessoal? Tá aí, ó. Sério, isso é a essência do Stalin. Claro que você não é stalinista. Mas veja como essa, digamos assim, essa vertente decadente do marxismo dessa história, né? Marta Hanecker, política, que foi onde vocês não, né? Mas a nossa geração começou, né? Claro, é isso. Veja. Vamos lá, eu volto à questão da política e começar a questão da revolução. Toda vez que você tem exploração do homem pelo homem, você tem uma sociedade necessariamente conflitiva.
você tem um exercício necessário do poder, e este poder não é um poder diáfano, tá certo? É o poder das armas, é a violência da forma organizada pelo Estado, né? Então, neste sentido, toda vez que você tem classes sociais, você tem atrito, e muitas vezes esses atritos degeneram, tá certo? Ou evoluem para revoltas. O que vai acontecer na transição, veja, do modo de produção primitivo ao modo de produção escravista, não é nem uma revolta, não é um processo provocado nem por revoltas, nem é um processo provocado porque o modo de produção primitivo entrou em tal crise que não tinha saída. Não foi isso que aconteceu. Surgiu a agricultura, surgiu o trabalho excedente, surgiu uma nova forma de você organizar a sociedade, desenvolvendo as forças produtivas de uma forma mais acelerada. Essa nova forma de organização social, que são as sociedades de classe, destruíram as sociedades primitivas, destruíram as sociedades igualitárias. Então, foi um processo de transição, veja, que a gente não teve nem revolta, nem revolução. Quando a gente sai do escravismo para o feudalismo, a gente vai ter muita revolta, mas não vai ter revolução. E as revoltas cumpriram um papel importante. Quando os escravos começaram a se revoltar, melhor dizendo, quando o Império Romano entra em crise e não consegue mais manter o seu exército, e as revoltas dos escravos, as revoltas que sempre existiram, começam a ser bem-sucedidas, elas começam a desorganizar a base produtiva e com isso desorganizam todo o Império. Então as revoltas cumpriram um papel importante na destruição do escravismo. Mas nestas revoltas a gente não teve em nenhum momento a presença de uma classe revolucionária, ou seja, uma classe que tivesse uma proposta de transformação da sociedade para construir uma nova sociedade. O que os escravos queriam era se libertar, deixar de ser escravos, e a realização do sonho deles mesmos era voltar para casa para eles se transformarem em senhores de escravos. Não tinha as revoltas dos escravos no Império Romano, não eram portadoras do feudalismo que estava surgindo. Não tinham este projeto. Veja, o que vai acontecer então é que as revoltas no período escravista, elas cumpriram um papel importante no sentido de desarticular o escravismo, mas elas não eram portadoras do novo. Por causa disso, a transição demorou 900, 800, 900 anos. Foi uma transição muito lenta, muito caótica, e que vai dar origem ao feudalismo que a gente conhece. Quando a gente tem a transição do feudalismo ao capitalismo, pela primeira vez surge uma classe social que é uma classe revolucionária. Quando chega no século XVII, século XVIII, a burguesia está tirando todas as consequências práticas e ideológicas. Eu não estou aqui dizendo que ideologia não é uma prática, você vai dizer todas as consequências práticas, ganhar dinheiro, e todas as consequências ideológico-políticas, pensar numa nova sociedade em que a burguesia fosse a classe dominante e não mais os senhores feudais. Ela consegue tirar, então, todas essas consequências do desenvolvimento do mercado mundial de um lado e das manufaturas de outro. Isto possibilita a burguesia pela primeira vez, eu vou me deter com mais cuidado mais à frente, tá certo? Isso possibilita pela burguesia pela primeira vez dizer o seguinte, olha, os indivíduos não dependem mais da sociedade, os indivíduos são o que eles são. E, portanto, por que é que eu tenho que continuar obedecendo um rei? Por que eu não posso pensar numa sociedade em que a minha riqueza, o capital, fale mais do que a riqueza do senhor feudal, a propriedade da terra? Pronto, Profit, 200 anos, se monta um projeto revolucionário. E a classe burguesa vai se constituindo na primeira classe revolucionária. O resultado disso é que a transição do feudalismo ao capitalismo é muito mais rápida. Ela tem uma finalidade que percorre do início ao fim desta transição, e ela resulta muito rapidamente no capitalismo maduro. Muito rapidamente. Se vocês pegarem do ponto de vista das relações mercantis, em 1500, 1600, a Europa e boa parte do mundo já é capitalista. Foi um processo de transição muito rápido. Quando a burguesia toma um poder, entre se vocês quiserem, o século XVII, Inglaterra, século XVIII, comecinho do XIX na França, a gente tem um pouco mais de 100 anos, e nesses 100 anos, o mundo inteiro se transformou em capitalista. As regiões do mundo que ainda não são capitalistas, pensa no interior da China, regiões na Sibéria, são regiões que só podem se desenvolver se integrando ao modo de produção capitalista. O mundo já é capitalista.
O que não é capitalista ainda falta pouco para ser, mas não tem outro destino para a humanidade a não ser se transformar em capitalista. E é isso que vai acontecer. Então veja, neste processo de transição, a gente vai ter revolução no sentido de revolução inglesa, revolução francesa, só neste momento. Todavia, a gente teve a revolução neolítica aqui, ó. Como a gente vai ter a revolução industrial aqui? Veja, a gente só fala de duas revoluções deste tipo. Tem alguns malucos que falam agora de uma terceira revolução técnico-informal. É malucos, tá certo? Não acreditem nisso, que isso não está acontecendo. Tá certo? Veja, você tem a revolução neolítica, ela é extremamente importante, porque ela possibilita o aparecimento do trabalho excedente, associado à carência. A revolução industrial, ela é decisiva, porque ela é o primeiro momento em que a humanidade sai da carência para a abundância. A revolução industrial é o primeiro momento na história da humanidade em que o desenvolvimento das forças produtivas é de tal ordem que a gente produz mais do que a humanidade precisa. Nós saímos da carência e entramos na abundância. O sistema capitalista entra em crise por causa da abundância, por causa da superprodução. Essa é a questão decisiva. Então veja, a gente tem duas revoluções que não são revoluções, digamos, políticas. Não são duas revoluções como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Russa, tá certo? A gente tem duas revoluções que são revoluções são dois saltos ontológicos das forças produtivas. E o resultado disso, veja, é que a gente altera profundamente a existência humana. Mais do que isso, veja, a gente chama de revolução alguns eventos sociais que certamente não marcaram a transição de um modo de produção ao outro. Pensa em Revolução Francesa, a Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Espanhola de 1936. Então, o termo revolução é um termo muito ambíguo. A Revolução de 48, tá certo? É um termo muito ambíguo. Ela pode expressar tanto um conflito armado mais generalizado, como ela pode expressar uma passagem de um modo de transição do feudalismo ao capitalismo, ou, se algum dia a gente viver, do capitalismo ao comunismo. Mas, veja, então tem que tomar um certo cuidado. De que revolução a gente está falando? Senão fica o caos armado. Não, eu estou falando exatamente dessa revolução do modo de produção, da forma como os indivíduos se organizam para viver em sociedade. Então, aí você pode falar. Então, você pode falar. Você coloca que é uma revolução neolítica, e depois disso, quando nós vamos ter uma revolução industrial aqui, da passagem do feudalismo ao capitalismo, isso pressupõe que eu estou dizendo que no período, o período do escravismo e do feudalismo, eles são o mesmo modo de produção, não houve ruptura. Olha, o que você está fazendo, você me desculpe, é deduzir filosoficamente a história. Isso não funciona. A história não funcionou assim. Não, veja bem, eu estou dizendo que há uma diferença muito grande da forma como a Idade Antiga se organizou para produzir. É muito diferente da forma feudal, é isso que eu estou falando. Sem dúvida. Mas não houve nenhuma revolução na transição. Nem houve uma revolução no sentido da revolução neolítica. Não, camarada. Eu estou dizendo que houve uma transição de um modo de produção a outro que não conheceu o fenômeno revolucionário. Leia o livro do Perry Anderson. Leia o livro do Perry Anderson, que chama A Origem do Estado Absolutista, que ele trata dessa transição do escravismo ao feudalismo. Você vai ver o que eu estou dizendo lá, tá certo? Não adianta a gente deduzir filosoficamente a história. A gente tem que ir na história ver o que aconteceu. Pegue lá, chama A Origem do Estado Absolutista, do Perry Anderson. Tá certo? Ele narra como é que acabou o Império Romano, surgiu o feudalismo. Você vai ver, teve revolta, mas não teve revolução. E houve uma passagem de modo de produção a outra que não foi uma passagem revolucionária. Veja lá, diga. O Marx explicita também que todo o processo, certo? Por exemplo, da revolução, ele não extingue totalmente o modo de produção anterior, nem cria um novo instantaneamente. Durante um longo período, eles vão estar vivendo, né, conjuntamente. O que ocorre é uma exaustão natural do modo de produção anterior. A Revolução ele não cria um novo. A Revolução Francesa não foi assim. A Revolução Francesa não foi assim. Me conta qual é o período que a gente vai ter de convivência do modo de produção feudal com o modo de produção capitalista, com o modo de produção capitalista depois de 1815.
Não tem mais. Você pode ter lá o título de nobreza, entendeu? A propriedade da terra já você compra e vende. A revolução, ela marca o aparecimento de uma nova essência nas relações sociais. A revolução, tipo a Revolução Francesa, uma nova essência das relações sociais, e essa essência reorganiza o todo, imediatamente. Professor, mas aí ela só vai ter aquilo completamente. Aonde? Aonde? Ele não chega não na forma de produção das colônias? Claro que não, claro que não. O que a gente tem nas colônias não é um modo de produção escravista. O que a gente tem nas colônias é uma forma de extração de mais-valia, a mais brutal e que recorre ao trabalho escravo. Mas não é mais um modo de produção escravista. A lógica agora é completamente diferente. A essência do escravismo colonial é completamente diferente da essência do escravismo romano ou grego. Completamente diferente. A função social dessa relação no Brasil, tá certo? É completamente diferente do que a gente tem em Roma. A gente só tem a forma, a aparência mais externa. Mas a função social dessa relação é completamente distinta. Já é extração de mais-valia. Então, a gente tem, veja, tal como a gente tem trabalho escravo hoje. Mas o trabalho escravo hoje é uma aberração necessária para o modo de produção capitalista periférico continuar a subsistir. Então, faz parte do capitalismo, não faz parte. Certo? Quando eu digo aberração, é do ponto de vista humano, porque do ponto de vista do capital é absolutamente racional, tá certo? Mas é uma aberração necessária para o capitalismo periférico. Não só para o capitalismo periférico, o capitalismo em Los Angeles a gente tem trabalho escravo, Nova York a gente tem trabalho escravo, tá certo? Antes de entrar na política. Não, tá lá, pá, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia pintar, tá certo? Tá claro até agora? Melhorou? Não. Eu acho que é uma questão da forma como você vê, reforma, foi uma discussão que mudar nessa área. Mas reforma é reforma, revolução é revolução, tá certo? Já estão as palavras da terra, tá? Reforma e revolução são completamente diferentes, isso que eu estava questionando. Bom, vamos lá? Em relação à questão política, veja, o problema de um conceito não é as infinitas interpretações que a gente pode fazer dele, tá certo? O problema de um conceito é qual dessas interpretações corresponde à realidade. Veja, quando a gente está fazendo uma discussão desta ordem, o conceito tem que refletir o que o real é a intentio recta, e não, tá certo? O que a gente gostaria que ele fosse. Esta discussão da relação entre política e Estado, ela explode para valer quando a gente tem a sobrevivência do Estado na União Soviética durante décadas e a necessidade de você fortalecer esse Estado para manter aquela ordem de coisas. É aí que a questão pega para valer, tá certo? É aí que a coisa explode. É verdade que Rosa antecipa algumas coisas, tá? Mas é aí que a coisa explode. Veja, o que está por trás dessa discussão? É algo muito semelhante à discussão sobre ética que a gente tem hoje. Veja, o que está por trás? Se eu adotar uma concepção aristotélica de política, sim, a política é uma dimensão universal do ser humano. O que Aristóteles entendia por política? Toda a vida gregária. Então, para Aristóteles, a formiga era política, o cupim era político, tá certo? A abelha era política. Veja, o Aristóteles ele vai classificar os animais. Se vocês pegarem a metafísica, o primeiro parágrafo da metafísica, as primeiras 2 páginas da metafísica, vocês vão ver que é uma coisa extremamente... Ele começa a classificar, como sempre, começa a classificar os animais. Ele vai falar, olha, a gente tem animais de vários tipos. Você tem animais que têm ouvidos e animais que não têm ouvidos. Entre aqueles que têm ouvidos, alguns são capazes de raciocínio e linguagem, outros não. Veja, se você olhar para a natureza, o que ele está dizendo não é mentira. Os animais que têm ouvidos, alguns deles têm a capacidade de ouvir, alguns deles, os homens, são capazes de raciocínio. Aqueles que não têm ouvidos, os peixes, que ele não sabia que tinha ouvido, né? Os peixes, os insetos, veja, esses não têm capacidade de raciocínio. Ele está classificando os animais. E lá na frente ele classifica. Entre os animais, você tem os animais gregários e os animais que não são gregários. Os animais gregários, eles vivem numa ordem pré-estabelecida, com uma hierarquia. E quais são esses animais? O cupim, a formiga, a abelha e os homens. Então, para
para o Aristóteles, viver gregariamente significava viver politicamente. Bom, o que vai ser então viver politicamente na forma mais desenvolvida da vida gregária que Aristóteles conhecia, que eram os seres humanos? Ele vai olhar para a Grécia, ele vai falar, olha, lembram que ele faz um estudo das constituições dos estados antigos? Ele está interessado, veja, os gregos sabem que teve a Babilônia que ascendeu e decaiu, que teve o Egito que ascendeu e decaiu, que a Pérsia está ascendendo e está começando a decair, que agora chegou a vez da Grécia que ascendeu e está começando a decair. Eles sabem disso. Então Aristóteles está interessado em fazer uma história do desenvolvimento dos estados, para ele ser capaz de descobrir por que é que os estados decaem, para assustar a decadência grega. Ele está investigando essa questão. Então, ao ele se voltar sobre a vida gregária mais desenvolvida que o mundo antigo conheceu até aquele momento, que era a Grécia, especificamente Atenas, ele vai dizer o seguinte, olha, o que é que eu tenho em Atenas? Como é que é a vida gregária em Atenas? A vida social em Atenas? A vida é assim, ó, então, só que é um parênteses, tá certo? Depois eu apago, encaixo aqui. Veja, parênteses. Veja, como é que se dava a vida em Atenas? A vida se dava assim, olha, você tem uma aristocracia, que é a classe dominante, que vive explorando um trabalho escravo que ainda não está inteiramente desenvolvido. Você tem ainda na Grécia uma quantidade bastante grande de artesãos, pequenos camponeses, que por vezes exploram o trabalho escravo, por vezes não, mas que não são escravos. A gente só vai ter um modo de produção escravista, só explicita ontologicamente todas as suas categorias em Roma. Na Grécia, ainda você tem algo ambíguo. Você tem o trabalho escravo como sendo o trabalho fundante daquela sociabilidade, indiscutivelmente, mas você tem inúmeras formas de transição entre trabalho escravo e aristocracia. E a questão é, nesta sociedade, os escravos, eles não entram como cidadãos. Mas eles não entram como cidadãos não é por uma questão de preconceito, ou porque os gregos assim resolveram. Eles não entram como cidadãos porque na reprodução da riqueza daquela sociedade, eles só entram como uma ferramenta, como um instrumento. Eles não têm nenhuma participação na reprodução daquela riqueza que não seja uma participação equivalente a de um boi, a de um cavalo. Eles só entram como força de trabalho, nada mais. Então, como nesta sociedade o trabalho escravo não entra na sociedade, a não ser como força de trabalho, tal como, tá certo? Qualquer animal, este setor aqui da humanidade é considerado não humano. Volto a dizer para vocês, quando Aristóteles está dizendo isso, não é que ele era um cara preconceituoso, não é que ele era um cara, sabe lá mesquinho, egoísta, não é isso. Ele está olhando para como a sociedade funciona e ele está dizendo, olha, a gente tem uma parte de seres que são animais como nós, são homo sapiens, não sabia esse termo, homo sapiens sapiens como nós, e que no entanto não são humanos, porque eles não entram na sociedade a não ser como força de trabalho. Você não atrela um burro para puxar o arado, tá bom, você bate no escravo para ele fazer um buraco numa pedra, é disso que se trata, não é outra coisa. E eles são tratados assim, eles entram na reprodução social desta forma. Eu não estou dizendo com isso, veja, eu não estou querendo com isso justificar todo o complexo de alienação, não é disso que se trata, estou fazendo nenhum juízo moral. Só estou dizendo para vocês que na reprodução daquela sociedade era um processo de reprodução tão primitivo que não possibilitava que a classe que faz o trabalho fundante daquela sociedade fosse reconhecida como parte da sociedade, enquanto ser humano, pertencente ao gênero humano. Tranquilo? Veja, neste sentido, nesta situação social, o Aristóteles vai definir a política como a busca do bem comum. O que é a busca do bem comum neste contexto? É a aristocracia se organizar para exercer a exploração do escravo, exercer o poder do homem sobre o homem a partir da propriedade privada sobre o escravo. Veja, exercer a exploração do escravo cotidianamente, exercer o poder do homem sobre o Estado,
sobre o escravo, sobre a mediação da violência mesmo, exército, Estado, tá certo? Legislação, direito, tudo que se tem de direito, tá certo? Esta aplicação cotidiana era a condição sine qua non para esta aristocracia se reproduzir. A busca do bem comum continha a exploração dos escravos. Então, para o Aristóteles, o exercício do poder do homem sobre esta parte da humanidade que não era humana é a condição sine qua non para que possa existir seres humanos. E por causa disso, para Aristóteles, o exercício do poder do homem sobre o homem é absolutamente compatível com a ética. A busca do bem comum significa fazer os escravos trabalharem cotidianamente, fazer guerra para conquistar escravos, cotidianamente, manter os instrumentos de repressão sem os quais o trabalho escravo não se reproduz, cotidianamente. E isso, veja, era a busca do bem comum. Por que ele pode chamar de comum, né? Do bem, não da classe dominante, bem comum. Porque o setor da sociedade para o qual isto não era bem, não fazia parte da sociedade. Então, a busca do bem comum para Aristóteles é o exercício do poder do homem sobre o homem. E isto é ética. Percebe, brother? O problema é que a evolução das forças produtivas e da humanidade que veio junto com ela resultou em uma forma de sociedade, a sociedade capitalista, na qual este tipo de exclusão não é mais possível. Porque no modo de produção capitalista, a força de trabalho fundante da sociedade, a força de trabalho daqueles que com seu trabalho manual transformam a natureza em meios de produção e de subsistência, os operários da cidade e do campo, essa força de trabalho só pode se reproduzir se for parte da sociedade. Se o trabalhador for cidadão, ele tem que ser livre para poder ser livremente explorado pelo capital. Lembram disso? Então a gente evolui para uma sociedade em que esse tipo de exclusão aqui não é mais possível. E o resultado é que você passa por uma sociedade em que, eu vou colocar aqui, olha, operários e burguesia, claro que tem todas as classes de transição aqui no meio, tá? Mas que os operários e a burguesia fazem parte agora do gênero humano. E fazem parte, digo de novo para vocês, fazem parte não é porque os homens escolheram pensar assim, não é porque os homens agora são, eu sou mais solidário, sou mais ético, sou menos egoísta, não é isso. Eles entraram porque na reprodução da base material da sociedade, ou seja, para transformar a natureza nos meios de produção e nos meios de subsistência indispensáveis, nesta esfera, a força de trabalho tem que entrar como força de trabalho humana. Não dá mais para entrar como força de trabalho de um burro, de um boi, não dá mais, tem que entrar como força de trabalho humana. Porque aqui você tem uma relação livre entre dois sujeitos, dois indivíduos livres, soberanos, donos da sua propriedade privada e que podem estabelecer uma relação contratual via mercado, a compra e a venda da força de trabalho, salário. Veja, isso então significa que agora o gênero humano tem que incluir a todos, olha, necessariamente. É isso que vai tornar, por modo de produção capitalista, o racismo algo, uma excrescência que existe, mas a excrescência é ser condenada. É isso que vai tornar, no modo de produção capitalista, a ética como a expressão muito mais ideológica no sentido da falsa consciência, vou discutir isso com vocês mais para frente, do que uma expressão real, mas a expressão da ideia de um bem comum que superaria ou cancelaria esta divisão entre burguesia e proletariado. Então veja, quando a gente chega para a crítica do modo de produção capitalista, este conceito de política não funciona mais. Porque agora, veja, o exercício do poder do homem sobre o homem, nesta nova circunstância histórica, é necessariamente um exercício desumano. Porque se exerce sobre uma parte da sociedade que agora é reconhecida como cidadã, como parte do gênero humano. Então, veja, é isso que possibilita ao Marx
depois do Hegel, dizer que, veja, o que a gente chama de sociedade civil e Estado, o Hegel chamava precisamente de sociedade burguesa e Estado, Bürgerliche Gesellschaft, sociedade burguesa. Por que ele está falando isso? Porque tem a sociedade feudal que tem uma outra relação, tem a sociedade romana que tem uma outra relação. O Marx, ele vai herdar esse termo do Hegel, a sociedade burguesa. Esta relação entre a sociedade burguesa e o Estado é a expressão política das relações de força que existem na sociedade burguesa. E esta expressão política é a expressão política do poder da propriedade privada de quem tem sobre o poder da propriedade privada de quem não tem. Ou seja, é o poder do ter sobre o ser, para voltar aos manuscritos de 1844. Isso significa, veja, que a política, ela está ontologicamente articulada com as classes sociais e com o Estado. É isso que o desenvolvimento do capitalismo mostrou para a gente. Se a gente quer ter uma sociedade comunista, sem propriedade privada, sem classes sociais, sem exploração do homem pelo homem, não pode ter política. Porque a política é este exercício do poder do homem sobre o homem. Volto a dizer, a gente não pode definir política de outra forma? Pode. Mas aí a gente deixa de tirar o conteúdo da política, do desenvolvimento da história, e a gente começa a deduzir a história filosoficamente. Você define política, sabe lá, eu pego a definição de política de Hannah Arendt, e aí você começa a olhar de trás para frente para deduzir como a história teria sido feita. Isso não funciona, estudar no idealismo. No limite, a gente termina ao adotar ao não tirar o conteúdo do conceito da política, não tirar da história, e a gente, enfim, inventar um conceito. Ao fazer isso, de uma forma ou de outra, a gente acaba justificando a permanência da política e a permanência do Estado. Ou seja, a gente começa a adotar a ideia que o Estado não é um instrumento especial de dominação da classe dominante sobre a classe dominada, e a gente passa a adotar a ideia que o Estado ou já foi isso ou nunca foi isso. Mas de qualquer forma, que hoje o Estado tem novas possibilidades. Ele poderia representar, por exemplo, as relações de força na sociedade. Sim, o Estado sempre representa as relações de força da sociedade. Como é uma sociedade de classes, sempre é uma relação de forças favorável à classe dominante. Percebe? Então, a questão não é qual o conceito de política eu quero adotar. A questão é o que é este complexo da política ao longo do desenvolvimento humano. Esta é a questão. É a mesma questão em relação à ética. Veja, o serviço social definiu que ele tem um projeto ético-político. Ou seja, é um projeto ético que tem uma dimensão política. Isso não é muito claro. Ou um projeto político com forte dimensão ética. Isso não é muito claro. Qualquer uma das interpretações, o que está por trás é a ideia que ética e política podem estar juntos. Pode estar junto, e Aristóteles, de fato, estava. Aqui não pode mais. Porque a política sendo a exploração do homem pelo homem, como é que você pode imaginar um grão, um átomo de ética na exploração do homem sobre o homem? Como? Como é que é possível, neste momento histórico que a gente vive, com este patamar de desenvolvimento das forças produtivas, a gente falar, olha, tudo bem ter rico e pobre, tudo bem um viver do trabalho do outro, e mesmo assim a gente vai organizar essa relação de tal forma que ela tenha algo de ética. É impensável, é uma contradição em termos. E não é uma contradição em termos porque a gente adotou, eu particularmente adotei um conceito de política ou outro, não é isso. É porque ao longo da história, a política, tal como tudo no mundo dos homens, ele tem um conteúdo histórico. Todo complexo tem um conteúdo histórico. A gente tem que tirar isso da história. Não adianta a gente deduzir a história a partir de conceitos que a gente cria. Sempre que a gente faz isso, a gente cria conceitos a partir da concepção de mundo predominante na sociedade e, inevitavelmente, a gente termina concedendo à classe dominante o que a gente não deveria conceder. A história, tá certo, deste debate está cheio disso. Então, eu diria para você que a questão fundamental dessa discussão entre política e Estado está aqui, ó. Se a gente encontrar na história um Estado e uma política que não tenha sido o exercício cotidiano do poder do homem sobre o homem, se a gente encontrar isso, este conceito do Marx tem que ser revisto.
Se a gente não encontrar isso na história, não adianta a gente querer inventar fantasia. Porque toda vez que a gente inventa fantasia, a gente, é abocanhado pela concepção dominante de uma forma ou de outra. Aí vem a questão da democracia, vem a questão da transição, vem. No limite, a revolução vira um processo, no limite mesmo. A revolução vira aquele processo cotidiano, que aos poucos a gente vai transformando. Deu no que deu. Você está colocando aí, eu acho, alguns fatos do século XX, embora a gente possa parecer que não tem nada a ver com isso. Mas eu estava me lembrando aqui do Campo Chefe. Do quê? Campo Chefe agora. Eu vi um documento do Comitê Central de 77, depois que eles chamaram o poder. Ele dizia o seguinte: a revolução só se concebe quando há uma mudança na concepção de mundo das pessoas. Para haver essa mudança de concepção de mundo, a gente tem que destruir a base que rege essa concepção de mundo. Como é que a gente destrói isso? Primeiro a gente elimina a classe burguesa. Mataram o professor universitário, médico. Depois, não, mas isso está lá na história. Está lá, eu sei. Depois você, ao eliminar a classe burguesa, você retira dos centros urbanos, que são locais de acumulação de capital, e transfere para o campo. Então, eles fizeram uma transferência de 700 mil pessoas de campo para o campo. E depois você vai estabelecer comunas rurais para mudar a concepção de vida das pessoas, pelo igualitarismo. E por fim, como a revolução começa pela base, nada melhor do que começar pelas crianças. Então todos os adultos do Campo Chefe são considerados inimigos do povo. Eu estou dizendo assim, as vanguardas do século XX fizeram interpretações chamadas vanguardas. Quando a gente olha para isso aí, o cara vai ao pé da letra, mas o pé da letra mesmo. Ele diz: olha, eu vou acabar com o Estado, com a política e com a propriedade privada, nem que eu tenha que acabar com tudo. Com ele mesmo também, né? E aí, mas aí você vem a contradição desse processo. Quem faz isso? É o Estado, super poderoso, que é o âmbito, né? O mundo âmbito, muda o calendário, fecha as fronteiras, faz o diabo lá. Então, alguns fatos servem para a gente fazer uma reflexão sobre esse processo também, mesmo que aparentemente não tem a ver com esse processo. Eu acho que o fato que mais leva a gente a refletir sobre isso é a experiência soviética. Se você pegar esta ideia, eu não conheço esse documento do PC esse que eu gosto, Campo Chefe, né? Eu não conheço. Mas se você pegar a experiência soviética, veja, aquela ideia do Lenin, do Trotsky, do Stalin, ao redor de 20, 21, que a gente mantendo, na medida em que a Revolução Europeia não veio nos salvar, a gente mantendo o poder do Estado, mesmo que a gente permita que o capitalismo viceje de alguma forma, a gente tendo um controle político, a gente limita o capitalismo em circunstâncias históricas mais favoráveis. A gente vai para o comunismo, no Gorbachev. Esta ideia, veja, que é a partir do poder da política, que a gente vai conseguir construir o novo, de alguma forma, também foi aplicado pela social-democracia europeia. Tomamos o poder do Estado, vamos fazendo leis que vão tornando o Estado social cada vez mais ampliado, até que chegamos no momento, chegamos no socialismo. Começa com caos, que está bem e tal, mas veja, esta concepção foi derrotada pela história, em todas as suas vertentes. Não deu certo em nenhum lugar no século XX. E não deu certo, claro, tem caos, mas não deu certo, entre outras razões, que esta concepção é falsa. Veja, a gente não destrói a propriedade privada, tal como você não destrói a religião. Aí Marx, isso é fantástico. Ou a revolução transforma a base social e, portanto, transforma a consciência, e a revolução, nesse sentido, não é meramente a aplicação da força. Ao você transformar a base da existência material, você transforma a consciência, e pega a Revolução Francesa, vocês vão ver como é que isso acontece. Tem um livro da Revolução Francesa, todo mundo deveria ler, do Alberto Sopron, chama A Revolução Francesa, tá certo? É o livro sobre a Revolução Francesa, não tem outro. É um livro maravilhoso. Ele mostra como cotidianamente, até fazer pão muda. Até fazer pão muda, a cabeça das pessoas vai junto. E o resultado disso é que aquilo que era impensável, impossível, se torna muito razoável e impensável não se fazer. Isso é o significado de uma revolução. Então, o Marx tem toda a clareza que a gente não vai abolir a propriedade privada a partir do Estado. Isso não está em Marx, muito menos abolir a política a partir do Estado. Faz um decreto a partir de hoje, um decreto do Estado. Não é isso. Mas, se a revolução é de fato a revolução comunista,
A política serve no processo de você levar a luta de classe até destruir a ordem burguesa. Aí a ideia do Estado comuna, o Estado de transição, etc. Mas para construir o novo, tem que ser o novo para além da propriedade privada, do Estado, da política, do casamento com a lei, portanto, das classes sociais. Tem que ser para além disso. Isso significa, veja, que ao chegar lá, tá certo? Não tem mais sentido em a gente ter dinheiro, ter política, ter propriedade privada. Não tem mais sentido. Veja, eu fico imaginando que as pessoas vão para um museu, vão encontrar uma nota de dinheiro, eu falo, nossa, a humanidade se matou por causa disso. Não se matou pouco não, se matou muito por causa disso. Eles vão dar risada, porque tem cabimento um pedaço de papel fazer os homens se matarem, comer o filho um do outro. E é verdade, a gente fez isso durante milhares de anos. Veja, né, o Zé Paulo tem uma frase ótima, a gente sabe que o cara está louco quando ele começa a queimar dinheiro. Quer dizer, vai ser diferente, né? Lá eles vão falar, as pessoas que eram saudáveis queimavam o dinheiro, os loucos eram os que adoravam o dinheiro. Percebe? O que eu estou tentando dizer para vocês é que este processo de transição, claro que é um processo muito mais complexo, não é isso que nós vamos discutir. Se vocês quiserem, a gente muda o eixo do curso, tá certo? Eu volto a discutir mensagens com vocês, que não é minha praia, tá certo? É a praia de... Enfim, Cristina está estudando mensagens, eu estou estudando Lucas, tá certo? Vou terminar a minha seda aí. Cristina está estudando mensagens. Mas, veja, a questão decisiva é... O Estado é o que ele é na história, a política é o que ela é na história. A política e o Estado não são qualquer instrumento que a gente faz dele o que a gente quiser. Não é assim. O martelo serve para pregar prego. O Estado e a política servem para o domínio do homem sobre o homem. Não serve para outra coisa. Então, se a gente tem que superar esta ordem, certamente tem que superar o Estado e a política. Não tem como sair disso. E todas as tentativas de controlar o capitalismo via política deram com burro na água, desde as mais moderadas, a busca de um capitalismo de face humana, até, diria, as mais autenticamente revolucionárias. Através da democratização do Estado, chegaremos ao socialismo. Nunca. Democratizar o Estado não é outra coisa do que manter o Estado. Não é outra coisa. Isso aí não dá lugar nenhum. Quer dizer, claro que dá em mais capitalismo. Então você faz uma solução só uma revolução planetária para mudar isso aí? Certamente que sim, não dá para ter revolução nacional, o que não quer dizer que não possa começar nos países, mas uma revolução que fica isolada, mas isso não é nem eu, é Marx, tá certo? Fala, neste cantinho do mundo que a gente vive não vai dar em nada, né? Não é por aí, claro, sem dúvida alguma. Veja, a tarefa é muito maior do que aparenta no primeiro momento. Por ser maior, é muito mais possível do que aparenta no primeiro momento. Não é possível você manter um país comunista, ou seja, sem Estado, sem propriedade privada, sem poder do homem sobre o homem, sem dinheiro, no mundo capitalista. Isto é utopia no sentido negativo do termo. Isso não tem lugar na história. É possível a humanidade superar o capital. É possível. Não é possível a humanidade superar o capital numa comunidadezinha, numa cooperativa, numa cidade, num estado. Isso não é possível. Percebe? O que é maior parece ser mais difícil do que é menor. Não é. Hoje, o menor é impossível. Só é possível o grande. Esse é o impasse que a gente vive. Não tem solução local possível. Vai dizer. No final da tua fala, implícita uma crítica ao Holloway, mudar o mundo sem tomar o poder. Eu não li o livro, viu? Eu não posso te dizer com certeza. Pelo que eu escutei, me parece que sim, mas eu não li o livro. Então eu não posso... Para quem lê o livro, digamos, identifica no final da tua fala uma crítica compartilho plenamente a este tipo de neosocialismo utópico, a ideia de que se pode mudar o mundo a partir da pequena comuna, da pequena cooperativa, da pequena experiência. Agora, ao mesmo tempo, na tua fala eu vejo a presença da política como necessária na fase de transição para chegar a uma sociedade sem Estado, sem classe, sem autoridade, sem política. Política entendida aí sim de outra forma, uma política emancipadora que irá destruir o Estado, a classe, a sociedade. Perfeito, mas eu faria o seguinte adendo. Ainda a política, vamos imaginar que a gente fosse capaz, vamos imaginar que a gente já tivesse chegado no comunismo.
E que a gente estivesse olhando para trás e a gente pudesse identificar o que a gente fez de certo e o que fez de errado nesse processo. Tá certo? Vamos imaginar que olhando para trás a gente diz o seguinte: olha, fuzilar aqueles caras foi certo. Né? Olha, tomar o poder, exercer a violência naquela forma foi correto. Vamos imaginar que isso fosse possível, que a gente estivesse nessa situação. Veja, mesmo tendo sido etapas necessárias para se chegar ao comunismo, no sentido mais do Marx do termo, a livre organização dos trabalhadores associados, nesse sentido, mesmo que seja possível fazer isso, veja, ainda assim, a aplicação da política é a aplicação do poder do homem sobre o homem. Eu acho que é uma frase ótima do Deutsch, falando do Stalin. Veja, a gente vive num mundo tão bárbaro que a gente tem que utilizar da barbárie para sair dele. A gente vive num mundo tão maluco, tão bárbaro, que a gente tem que utilizar da política, que é o poder do homem sobre o homem, para poder sair dele. Usar a política é usar o poder do homem sobre o homem, não é outra coisa. A política não deixa de ser outra coisa, ela passa a ter um significado histórico diferente, porque agora é o poder dos trabalhadores, de quem, portanto, é fundante, sobre a classe dominante, que é parasita. Muda o conteúdo, mas a essência é a mesma. Então a política serve até a gente chegar no umbral do comunismo. Chegou lá, babau política. E o resultado, veja, é que enquanto a gente está aplicando essas medidas políticas, a gente está exercendo atos historicamente necessários, imprescindíveis, que não são éticos. É o poder do homem sobre o homem. Não é o mesmo poder no sentido que agora é a maioria sobre a minoria. Mas, veja, é o poder do homem sobre o homem. Se a gente quiser fazer política com critério ético, a gente vai ser derrotado politicamente. Isso não funciona. Quando você está num processo de luta política, é luta política. Eu não estou falando politicagem, hein, pessoal? Não estou justificando Valério Dutra, não é isso que eu estou falando, tá certo? Quando você está numa luta política, é violência contra violência no limite, não tem outra coisa. E se você quiser aplicar a política, né, a violência eticamente, dá os burros nada. Isso não funciona. Não é assim que as coisas são. Então, veja, dizer que a gente precisa da política para sair do capitalismo é tudo isso que você disse, é verdadeiro o que você disse. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer esse outro lado também, que ainda faz parte da barbárie deste mundo. E que por causa disso, quanto antes a gente puder se livrar dela, melhor. Mas veja, não é se livrar com um ato de vontade, voluntário, não é isso. Quanto antes a gente chegar numa situação histórica em que o Estado e a política, portanto, a propriedade não for mais necessário, melhor para nós. Dentro dessa lógica, desse pensamento, como a gente poderia pensar a democracia? A democracia é a forma mais desenvolvida da dominação burguesa. Claro. Existe democracia antes do pleno domínio da burguesia sobre a sociedade? Não. A democracia é a forma mais desenvolvida que a burguesia tem de manter o seu poder. Não é outra coisa. Quando a gente vota, a gente não faz história. Quando a gente vota, a gente se submete ao sistema, é um ato de submissão ao sistema, né? É que nem o indígena que vai prestar homenagem ao pajé, né? A gente se submete ao sistema e é um ato através do qual a gente cede o poder de fazer história para quem a gente pretensamente está elegendo. Por causa disso é que, mesmo no estado de transição, portanto, que ainda vai ter política, estado, poder do homem sobre o homem, não pode ter democracia burguesa. Não tem outra democracia, né? Não pode ter democracia. Porque a democracia é isso. Peguem Yves Tonet, tá certo? Não tem. Democracia ou liberdade por Yves Tonet. Não tem, enfim. Brasileiro melhor a tratar disso. E escrever aqui o site dele fez em atrás. Do net, tá? O meu site, que tem coisa que vocês podem pegar, é a mesma coisa, SRG dessa. Tá? Tem praticamente todos os meus textos estão lá, do livro também. Vocês podem dar download, praticamente tudo. Oi? G.
E aqui Ivo Tonetti. Certo. A revolução viria como resultado de uma necessidade concreta ou como causalidade? Putz, qual que é a diferença entre um e outro? O que é necessidade concreta, pelo menos eu vi que você deu um grande destaque aí, que a revolução não vai ser fruto de... Ah, entendi. Quer dizer, o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas não leva automaticamente à revolução. Entendi. Deixa eu chegar na ideologia, a gente pega isso com mais cuidado, tem que chegar um pouco mais avante, tá certo? Mas você tem toda a razão. Não vai ser isso. Rapidíssimo comentário sobre o conceito de democracia. O conceito que eu vejo de democracia é o conceito vitorioso, é o conceito associado à classe burguesa, é o conceito de democracia representativa. No decorrer da luta de classes, houve outro conceito de democracia de derrotados. Então, existe também os derrotados, mas niveladores, as lutas em Inglaterra, que foi uma outra forma da democracia. Quer dizer que a essência da democracia não necessariamente entra na democracia representativa, basicamente do poder popular, capacidade de autogoverno. Veja, o problema é o seguinte, a gente tira da história o conteúdo que o conceito tem historicamente, ou a gente projeta na história as necessidades políticas que a gente tem. Essa é a questão decisiva. Se os projetos anteriores de democracia foram derrotados, é porque eles não são historicamente possíveis. O que a derrota desses outros projetos democráticos mostra é que por aí a coisa não vai. Tanto assim que eles foram derrotados. Surgiram, se organizaram, lutaram e foram derrotados. Não adianta, veja, tanto quanto eu consigo enxergar, não adianta a gente tentar reviver o que a história já enterrou. Não há, veja, o conceito de democracia, veja, a história da democracia ao longo do século XIX e do século XX é a história de uma forma de representação que pressupõe a propriedade privada. Mesmo quando a gente tem a revolução dos iguais, mesmo a gente quando tem os socialistas utópicos, mesmo quando a gente tem o movimento cartista, pressupõe a propriedade privada. A cidadania nunca se contrapôs à propriedade privada, à exploração. Cidadania e exploração são rigorosas, não são só rigorosamente compatíveis. Cidadania e exploração são o mesmo complexo. O indivíduo só pode ser explorado como proletário se ele for cidadão. Não tem outra saída. Então veja, neste sentido, eu diria para você que eu sou muito, digamos assim, muito atraído pela ideia da Comuna de Paris. Aquela forma de representação que você tem todos eleitos em assembleias, absolutamente amovíveis a qualquer momento, eles vão ganhar o que ganha um operário, são eleitos para cumprir tarefas, não tem divisão entre executivo e legislativo, quem decide o que fazer executa, né? Veja, mas isso não tem nada a ver com democracia, é muito mais do que democracia, digamos assim, é tão diferente de democracia, que a gente chamar isso de democracia é a gente colocar sob o mesmo conceito relações sociais, complexos sociais que são ontologicamente, radicalmente distintos. Eu tenho um certo receio da gente, ao generalizar a democracia para participação de todos, nesse sentido mais formal, a gente termine cancelando o que a comuna, por exemplo, tem de enorme novidade em relação à democracia, tal como ela existe. E não tem outra, tá certo? Não adianta a gente... Não tem outra. Então, do ponto de vista científico, me parece que chamar democracia, tá certo? Projetos de democracia, algo tipo Comuna de Paris, por exemplo, é meio que a gente chamar, vou brincar, tá certo? Não é chamar xícara e pinico pelo mesmo conceito. Eles têm lá alguma semelhança formal, tal, mas a função social é inteiramente distinta. Vocês conhecem a piada, né? O cara chega e fala, você sabe a diferença entre pinico e xícara? O cara fala, não, pô, tua casa deve ser um inferno, né? Tá certo? São coisas muito distintas. Então, eu diria que do ponto de vista científico, não estou falando nem do ponto de vista da luta ideológica,
Do ponto de vista científico, são coisas tão distintas que não cabem no mesmo conceito. Melhorou? Eu acho que ele não concorda, mas pelo menos está mais clara a minha posição. Tá? O capitalista se apropriou desse conceito. Não, ele que se criou. apropriou pelo. Não tinha antes. Não tinha antes. Democracia grega. Mas a democracia grega, você viu a eleição da democracia grega? A ideia da representação da democracia grega? Não tinha. Tinha a palavra, mas não era conceito. Eu acho que provocou toda essa revolução aqui foi a palavrinha revolução. Claro, foi ela que desencaminhou a manhã inteira, entendeu? Ela é a culpada, não estou brincando. Não, claro que não desencaminhou nada, nós estamos discutindo o que é o fundamental. O Lukács não está argumentando, falei, comecei isso. Quer dizer, a ideia da ontologia é mostrar que a revolução é possível. Nada mais natural e saudável que essa discussão deste curso, tá certo? Se vocês não tivessem chegado hoje, eu teria levado vocês amanhã para isso, tá certo? Não tem? Oi? Se você desse esse curso em 91, 92, você já estava atônito, né? Ah, com certeza. Com certeza. Passa dessa década, as pessoas ainda não compreenderam. Pô, você é um cara muito otimista, mais uma década a gente chegar lá, né? Não, é verdade, o que você está falando é verdade. Lá pra cá, você para o bem ou para o mal, você tem uma referência. Claro. Para ser contra. A referência sumiu. Claro. Que referência você tem agora? Mesmo para estudar. Não tem. Ele não serve por isso, aí perdeu a referência. Então nada presta. Claro. Então se nada prestava, nunca prestou nada. Então vamos reduzir a zero. Então o próprio marxismo ele não presta. Eu estou dizendo isso porque não é assim que você foi na Europa Oriental já. Claro. Na República Tcheca. Na Hungria. Na República Tcheca, eu recebi um e-mail da Juventude Comunista lá com proibir. E tem um projeto no Senado, passou no Senado e vai para a Câmara agora, de proibir todas as organizações sociais, não é partido não. E tem como referência, às vezes, e o marxismo, não é comunismo não. Eles pediram para a gente mandar os e-mails para o Parlamento Tcheco, República Tcheca. Que loucura, hein? Então, veja só, claro. A negação passa por isso aí também. Claro. Claro. Quando você perdeu a referência, você perdeu. Não, e quando você tem um movimento de regressão, que bem ou mal aquilo é um movimento de regressão, quando você tem um movimento de regressão, a regressão é para a barbárie mais bárbara, sempre, né? Sempre. Né? Na Hungria, eu fiquei chocado. Primeiro assim, a Hungria, Budapeste, é uma cidade muito pequenininha. A sensação que eu tive, eu não saí de Budapeste, eu conheci a Hungria, não saí de Budapeste. Mas a sensação que eu tive é que a Hungria é um país incrivelmente provinciano. A capital é uma cidadezinha do interior desse tamanho. O centro da cidade fica no vale que dá no Danúbio. Então ele é totalmente visível. Sabe aquele negócio que você vê, né? Aonde as pessoas da classe dominante vivem. E tem uma rua, que era a rua que era, e ainda é, a rua de comércio mais chique, que é uma rua linda, aqueles prédios, né, do século XIX, da época do Império Austro-Húngaro. Uma coisa linda, que eles calçaram, não passa mais carro, tal, uma coisa muito bonita, né? Aí, ao lado disso, você tem assim, uma loja da Dior, que mantém aquela fachada tradicional, mas com uma vitrine inteirinho bege iluminado, marrom lá dentro, tá certo? Aquelas roupas caríssimas, né? Não tem trânsito, mas alguns Mercedes-Benz e BMWs entram, estacionam em frente às lojas, né? E do outro lado da loja, você tem uma prostituta, normalmente as mulheres húngaras têm prestação lindas, né? Uma prostituta muito bem afeiçoada, em outras circunstâncias, eu não ia imaginar que fosse uma prostituta nunca, tá certo? Do outro lado da rua, um cafetão. E do lado da Chanel ou da Dior, né, você tem aquele alfaiate que faz terno, que o pai fazia terno, o avô fazia terno e que continua fazendo terno. E do lado você tem uma lojinha de aviamentos, entendeu? Que certamente há 60, 70 anos atrás deveria ser a loja de aviamentos que tinha na Hungria, né? Tá lá. E aí do lado você tem, sabe lá, Dior, né? Alguns bairros, uma coisa impressionante. Os húngaros, eles estavam convencidos que qualquer $1000 transformariam eles em Bill Gates. É incrível, olha, fui lá em 93. Não. Quando é que foi o 11 de setembro? 2003. Eu fui para lá 13 de setembro. Você tinha acabado de cair as torres, né? Veja, fui lá em 2003. Eles estavam crentes que qualquer $1000 transformariam eles em Bill Gates.
Então eles estavam vendendo tudo, tudo. Você passava na porta das casas, tinha a placa, vende-se, vendendo tudo. Móveis lindíssimos, roupas, fotografias de família, castiçais, o que vocês imaginam eles estavam vendendo. E os capitalistas locais, que não são bestas, estavam criando shopping centers a rodo para vender lojinha para esses caras. E o shopping center é muito engraçado. Lá em cima eles colocam Dior, Gucci, Givenchy, tá certo? As grandes marcas, né? Max Mara, as grandes marcas eles colocam no último andar. Aí no andar de baixo, Lee, Levi's, né? Aí no andar de baixo, coisa mais popular. E lá embaixo, lojinhas pequenininhas para os caras comprarem. Então, eles estão vendendo tudo que estavam, né? Agora deve ter acabado vendendo tudo. Crente que iam dar no Bill Gates. O que eles estavam fazendo? Eles estavam abrindo mão dos valores de uso que eles tinham, e o resultado disso é que eles iam vender isso por dinheiro, esse dinheiro ia acabar na mão desses especuladores fazendo shopping, e que esses caras, 99% vai se arrebentar. E o outro por cento vai se arrebentar e vai virar burguês também, vai ter uma vida miserável. Veja, é uma coisa muito triste. Então, este processo de regressão que você está falando, é brutal, é brutal, é brutal. A substância das pessoas muda. Tal como a revolução muda, a regressão muda também, né? As pessoas voltam a ser bárbaras. É louco, é louco. A passagem pela Hungria foi tristíssima. Agora. O que fizeram no arquivo do CARS, eu mandei um relatório para o CNPq, o que vocês quiserem, eu mando para quem quiser, certo? Relatando como é que era. Pessoal, eu poucas vezes na minha vida chorei tanto. É uma tragédia, é uma tragédia. Os caras o arquivo no CAP se transformou num anexo da biblioteca da Universidade Central da Universidade de Budapeste, e os ex-bucaxianos se transformaram em funcionários públicos da biblioteca. Então, eles só querem ser lembrados que são bucaxianos para receber o salário. Depois, esqueçam que eles foram comunistas um dia, porque agora eles querem subir na vida. Para contar para vocês, eles estão vendendo a biblioteca do Lukács em sebo. Eles roubam os livros e levam no sebo para vender. Eu vi livro da biblioteca do Lukács em sebo. Eu vi, tá certo? E só pode ser tirado por eles. Por quem mais? O Lukács tinha um arquivo, pessoal, era uma coisa fenomenal. É uma parede desse tamanho, mais ou menos dessa altura, com gavetinhas desse tamanho, que ele mantinha as fichas dele, fichas de anotação. Dezenas de milhares de fichas. Você vê organizados por data, organizados por assunto. Eu não sei como é que o Lukács fez isso, né? Uma parte em húngaro, uma parte em alemão, pouca coisa em inglês, né? Veja, isso está sendo ruído por cupim. Os originais da ontologia, os originais manuscritos da ontologia, estão guardados numa gaveta de arquivo, nesses armários de arquivo de aço, do lado de uma janela que fica aberta. Hungria é úmida no inverno, seco para diabo durante o verão. Você pega o manuscrito, ele está quebrando, você quebra. Não dá mais para xerocar o manuscrito, que quebra. Me deu vontade de ir lá com o comando suicida revolucionário, proletário bolchevique, roubar aquele arquivo inteiro, né? Seria facílimo da gente fazer isso, né? Facílimo, né? Mas, enfim, né? Nem todas as loucuras da vida dão certo. Então, de fato é isso. Quando regride, né? É uma coisa brutal, brutal. Você pode definir essa regressão como revolucionária? Oi? Essa regressão revolucionária? Eu acho que não. Eu acho que não tem nada de revolucionário. Nada de revolucionário. Ali é a barbárie se repondo, né, nos modos capitalistas. Digamos assim, no século XIX, começo do século XX, você tinha uma barbárie de alguma forma pré-capitalista, agora se repõe do modo capitalista. Mais moderna e com uma alienação muito mais eficaz. Alguma palavra mais revolucionária? Tá vendo? Só vai dar. Posso apagar o parênteses e voltar? Quer dizer, claro que eu estou falando, eu achei ótima discussão, o curso é isso, tá certo? Não tem nenhuma razão de seguir, pelo contrário. Tudo isso que a gente diz, a gente vai aproveitar o tempo inteiro. Eu acho que isso faz parte desse processo. Claro que faz parte, claro. Volto para a questão da ideologia de... Claro, tá vendo como a distância entre intenção e gesto, graças a Deus, todo ato humano remete para além de si próprio, tá vendo? Tô brincando, mas é isso, claro, assim mesmo, é tudo. Mas desde ontem estava construindo a tensão, vocês não estavam sentindo? Desde ontem eu via que mais cedo ou mais tarde isso aí ia ter que aparecer, né? Ela é campeã.
Tem pior ainda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não vou sair vivo daqui, né? Volta, então, virar as fichinhas na cabeça, né? Clec, 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 né? Pergunta? Não? Eu não vou observar, não. Vocês querem? Era bom? Tá bom, Cid. Então aqui, em cada formação social, a gente vai ter o surgimento de uma concepção de mundo peculiar a ela, e que, até chegar no Marx, tá certo? Marx é que a gente vai ter a grande cultura, até chegar no Marx, tem uma característica extremamente importante. Todas as concepções de mundo, elas generalizam a situação presente a uma situação universal. Os homens que viviam sob o escravismo entendiam a humanidade como para sempre escravista. Ser humano e ser escravista era sinônimo. Na Idade Média, ser humano e ser um ente pecador submetido à igreja, portanto aos senhores feudais, era uma condição universal da existência humana. Não dava para ser humano de outra forma. Ser humano é reconhecer a condição de pecador e, portanto, a autoridade da igreja e, portanto, dos senhores feudais. Quando a gente vem para o capitalismo, veja, ser humano no sentido pleno da palavra, quer dizer, não ser bárbaro, ser humano no sentido do ser humano civilizado, era ser o ser humano inglês, francês, era ser burguês. Então, veja, toda a história anterior, e o Hegel vai ser o primeiro cara a fazer isso, né? Toda a história anterior nada mais é do que o desenvolvimento de uma essência que não estava plenamente explicitada no início e que se explicita plenamente ao final, ao chegar ao espírito absoluto. Que essência? A essência do homem burguês. A sociedade burguesa, a Bíblia diz que esse é o chefe, a sociedade burguesa e o Estado. Né? E aí você tem, né, o Estado representando os interesses, né, a dimensão ética coletiva e o indivíduo representando a propriedade privada, o egoísmo, né, o individualismo, etc. Veja, todas as concepções de mundo, o que elas fizeram até chegar no Marx, todas as concepções de mundo, o que elas fizeram foi generalizar a condição presente a um status de condição universal da vida humana. E o que está por trás disso é uma concepção de essência humana que diz que o homem é o que é de uma forma imutável. Não há como os homens deixarem de ser o que eles essencialmente são. Para os escravistas não tem como deixar de ser escravista, para os senhores feudais, né? Para o feudalismo não tem como deixar de ser pecador, para a sociedade burguesa não tem como deixar de ser burguês. A essência humana é algo que existe nos homens, que determina os homens, mas que os homens não criaram. E que por causa disso eles não podem transformar. O homem é o resultado da sua essência. A essência humana não é o resultado da ação e da atividade dos homens. Percebe a diferença? Então, na verdade, até a gente chegar em Marx, quem faz a história dos homens é a essência dos homens, percebe? A história é a realização dessa essência. E o que os homens fazem, através dos seus atos cotidianos, olha a regra, nada mais é do que colocar-se a serviço do processo de explicitação histórica dessa essência. Marx é o primeiro cara que inverte a equação. A essência humana é o conjunto das relações sociais. As relações sociais são feitas pelos homens, como trabalho, categoria fundante, reprodução social, portanto, o homem é um produto da sua própria atividade. Então, o capitalismo não necessariamente é a última etapa do desenvolvimento humano. Não tem nenhuma essência humana que impeça a humanidade de superar o capitalismo. Isso vai depender do que os homens fizerem com a própria história. Tranquilo até aí? Quando eu estou falando isso, vocês se sentem confortáveis nisso? Tá tranquilo? Tá. Veja, o que eu queria mostrar para vocês é que neste processo de desenvolvimento das sociedades, eu vou falar obviamente, porque, enfim, é óbvio, mas é mais do que óbvio, tá certo? Veja, claro que a gente tem um processo de desenvolvimento dos indivíduos. Só dá para você ter relações sociais mais complexas se os indivíduos forem capazes de viver numa sociedade mais complexa. Para os indivíduos viverem numa sociedade mais complexa, eles têm que ser capazes de atos cotidianos mais complexos. O que significa que eles têm que ter raciocínios mais complexos, sentimentos mais complexos, uma sensibilidade mais complexa. Ou seja, o indivíduo tem que se transformar. Isso também que o beabá, é óbvio. A questão é, como é que se deu este processo de desenvolvimento? Veja, na medida em que esse processo de desenvolvimento vai acontecendo, a gente tem sempre, a todo momento da história,
com uma, vamos dizer assim, com uma presença que não pode ser cancelada em momento algum. Não é que pode ser ignorado, é um problema de conhecimento. Que na reprodução social vai estar sempre presente a totalidade social. Veja, por que a totalidade social vai estar cotidianamente presente? Sempre presente. Não tem nenhum ato, por mais singular, do indivíduo mais singularizado, tá certo? Que não esteja em contato com a totalidade. Porque, veja, o desenvolvimento histórico, ou seja, o surgimento das tendências históricas universais, essa é uma expressão que o Lukács rouba do Marx, da ideologia alemã, ele usa para adiar, certo? Veja, a presença das tendências histórico-universais, o desenvolvimento das forças produtivas, a passagem do modo de produção, do modo de produção primitivo para o escravismo, para o feudalismo, para o capitalismo, a forma como essa transição se deu, estas tendências históricas gerais, veja, tendências históricas universais, elas só podem ser, e nada mais são, ou seja, não podem ser outra coisa do que a síntese dos atos concretos dos indivíduos singulares concretos. Ou seja, não tem nada na história, nada, que não tenha nos atos singulares, concretos, dos indivíduos concretos, lembra concreto? Pleno de mediação, tá certo? Historicamente determinados. Não tem nada que não tenha nesses atos o seu elemento primeiro. Certamente o processo de síntese vai produzir uma totalidade, que como toda totalidade é mais do que a soma das partes. Então a gente vai ter tendências históricas universais que só são presentes na totalidade social, que não estão presentes em cada ato cada ato concreto de cada indivíduo singular. Mas essas tendências históricas universais, elas só podem surgir e elas só podem se reproduzir pela mediação dos atos dos indivíduos concretos na vida concreta, na vida cotidiana. Ou seja, sem o agir humano, ou seja, sem o ato de cada um de nós na vida cotidiana, a história não se reproduz. Tranquilo? Veja, a questão é que estes atos concretos singulares, eles são necessariamente, vou colocar chique aqui, se complicar eu volto, eles são necessariamente teleológicos. Ou seja, todo ato singular é aquele processo. Construímos na cabeça antes de objetivarmos. É uma pré-ideação, uma teleologia que se objetiva. Com a objetivação você tem exteriorização. Com a exteriorização, necessidades, possibilidades. Veja, todo ato singular, ele tem uma dimensão teleológica ineliminável. Senão não é um ato humano. Todavia, as tendências histórico-universais, elas não são nada teleológicas, elas são puramente causais. Ou seja, esta síntese converte os atos teleológicos dos indivíduos em tendências histórico-causais. Isso deve estar fazendo uma confusão na cabeça de vocês do diabo. A gente vai entender isso, eu prometo para vocês. Veja, o que eu estou tentando dizer para vocês é que não tem nada na história que não tenha como elemento os atos singulares dos indivíduos concretos que existem na história. Não tem nada na história que não seja resultado da ação dos homens.
Todavia, esta ação dos homens, os atos singulares, eles são teleológicos. São processos, são teleológicos. São processos teleológicos. Eles são a objetivação de uma pré-ideação, de uma teleologia. Teleologia, vocês sabem, teleologia vem de telos, no grego, que é finalidade. Eles são a objetivação de uma finalidade. Apesar de todos os atos serem teleológicos, a história não é teleológica, ela não é a realização de uma finalidade que já estava posta no seu início. A história é um processo puramente causal, é uma relação de causa e efeito. E, portanto, a primeira questão para a gente entender o problema da ideologia e da alienação, a primeira questão é a gente entender como é que este conteúdo teleológico, que está presente, necessariamente presente, em todos os atos singulares que compõem a história, não vai estar presente, pelo contrário, vai dar origem a um complexo puramente causal quando se transforma em tendência histórica universal. Como é que aquilo que é teleológico se transforma em pura causalidade? Perceberam o problema? Alguém quer que eu fale mais um pouco sobre isso ou eu posso ir para a solução do problema? Diga. Falo mais um pouco. Aonde é que está pegando? Qual é a dúvida? Causalidade e teleologia? Veja, o que é teleologia? Teleologia é todo o processo que é orientado desde o início para uma dada finalidade consciente. Então, olha, essa aula aqui é um processo teleológico. Hoje de manhã, tomando café, falei o que eu falei antes de ontem, o que eu falei ontem, o que eu quero falar hoje, porque amanhã eu quero chegar ali. Tá certo? Então, veja, eu entrei aqui na sala de aula sabendo o percurso que eu queria fazer e por onde que eu queria começar. Eu agi nesse sentido o tempo inteiro. Apesar disto, esta aula tem uma dimensão causal ineliminável. Ela fez uma pergunta, ela outra, ele outro, a interação com vocês resultou numa relação de causa e efeito que me levou a reformular a aula. Isso é muito bom, não estou reclamando não, isso é muito positivo. Mas veja, o processo, ele tem uma dimensão teleológica, ele é um por teleológico, esta aula. No entanto, ele tem uma dimensão causal que, ao ser um processo, ele é um processo de causa e efeito, uma relação de causa e efeito, e interage com vocês. Quando vocês interagem na aula, necessariamente vocês provocam causas que têm como efeito fazer eu abordar um assunto, abordar outro. De tal modo que quando termina a aula não é exatamente a aula que eu tinha pensado. Por vezes, a aula é completamente diferente do que você tinha pensado. Vamos expandir isso para a Revolução Francesa. Quando começa a Revolução Francesa, Mirabeau, Lafayette, eles tinham claro os ideais iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Vem a tomada da Bastilha, muda a equação, a situação histórica francesa. O Lafayette e o Mirabeau começam a ser ultrapassados pela Revolução. A liberdade, igualdade e fraternidade que eles sonhavam incluía a figura do rei no poder. A liberdade, igualdade, fraternidade do Danton, do Marat, do Robespierre, do Hebert, incluía o rei passar pela guilhotina. Não tinha que ter rei mandando. O resultado disso, veja, é que o processo de luta de classes acaba conduzindo ao período jacobino. Bom, o próprio processo de luta de classes, ao contrário do que queriam os jacobinos, termina levando a montanha. Os jacobinos passam pela guilhotina. E depois, Napoleão. Quando termina a Revolução Francesa, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade estão parcialmente realizados. Parcialmente porque eles estão realizados no sentido mais puramente burguês do termo. Todos somos iguais, portanto, quem é mais rico manda no mais pobre. Não tem nenhuma proteção do mais pobre contra o mais rico. Todos somos livres, podemos comprar e vender todas as mercadorias que temos, inclusive a força de trabalho. E todos somos solidários para defender a propriedade privada.
Veja, chega-se ao final da Revolução Francesa por um processo que é determinado por relações de causa e efeito, que são tendências históricas universais, que estão muito para além da finalidade de cada ato dos indivíduos envolvidos, e, no entanto, é aqui que a história se faz. Mas essa história poderia ser feita sem ter aquele parisiense que pegou em armas para derrubar a Bastilha, que depois derrubou a Assembleia Nacional Constituinte, que colocou a Convenção, que depois derrubou a Convenção. Não poderia. Então, veja, o processo de reprodução social, ele converte os atos intencionais dos homens num processo histórico que não tem nada de intencional, que é puramente causal. Esse é o problema. Eu vou tentar explicar para vocês como é que isso acontece. Vou pegar um ato singular, tá certo? E depois a gente generaliza. Veja, como é que isso acontece? Toda vez que você tem um processo de objetivação, e esse processo de objetivação pode ser um ato de trabalho, ou seja, transformando a natureza para produzir meios de produção e de subsistência, ou então pode ser um ato social qualquer, tá certo? De um beijo na padaria comprar pão. Tá? Veja, quando você faz um processo de objetivação, você necessariamente transforma a realidade, ou então não é objetivação. Objetivar é agir sobre a realidade para transformá-la. Se esta realidade for a natureza, então é trabalho. Se esta realidade não for a natureza, não é trabalho. Mas todo o processo de objetivação é um processo de transformação da realidade na qual se vive. Quando você o que é a realidade? Veja, a realidade é um conjunto de relações sociais e um conjunto de relação dos homens com a natureza, tá certo? No sentido bem amplo da coisa. É um conjunto de relações sociais que inclui a relação dos homens com a natureza, nesse sentido bem amplo. Veja, e este conjunto de relação, ele inclui necessidades e possibilidades. O que são as necessidades objetivas? São relações de causa e efeito que ou você faz ou você dança. Pinta uma peste bubônica. Ou você enfrenta o problema ou você dança. São necessidades objetivas, que fazem parte da relação de causa e efeito que compõe a realidade. Tem uma crise econômica. Ou você age para enfrentar a crise e defender o seu patrimônio, ou você dança. Tranquilo? E o que são as possibilidades? As possibilidades objetivas são possibilidades objetivas. Nesta relação de causa e efeito, veja, a realidade pode evoluir para lá, a situação pode evoluir para lá, ou pode evoluir para lá. São possibilidades objetivas. O que vai determinar se evolui para lá ou evolui para cá são o processo causal, as relações de causa e efeito, como é que elas interagem, e como é que os homens interagem nessas relações de causa e efeito. Como é que a gente age para levar a situação para lá ou para cá. Na vida pessoal, a gente faz isso cotidianamente. Tranquilo? Veja, toda vez que a gente objetiva, o que a gente coloca na realidade, o que a gente coloca no meio ambiente, o que a gente coloca no mundo objetivo, não é uma intenção. A gente coloca no mundo objetivo uma modificação das relações de causa e efeito que já existiam. Você tem a intenção de fazer uma chave. Ao você fazer uma chave, você não insere no mundo objetivo a intenção de uma chave. O que você insere no mundo objetivo é uma determinada relação de uma pedra com um pedaço de madeira que tem a função social de ser uma chave. Você altera, portanto, a história desta pedra e a história desta madeira. Se esta madeira e esta pedra tivessem continuado lá na natureza, teria uma evolução. Mas se você tira da natureza, estou brincando, né? Mas exagerando, você tira da natureza. E se você faz uma chave, isso pode acabar no museu milhares de anos depois. Percebe que você, ainda que pontualmente, mudou a história desta pedra e desta madeira? Mas você mudou a história porque você interferiu na realidade, você inseriu uma nova relação de causa e efeito. Então, ao a gente agir sobre a realidade, o que a gente coloca na realidade não é uma intenção que a realidade vai executar. Quem realiza a intenção são nossas mãos no processo de objetivação. Ou é o nosso agir cotidiano no processo de objetivação. Uma vez realizada a transformação, você inseriu no mundo que já existia algo novo. E esse algo novo vai entrar como uma nova causa e um efeito. Vai interagir enquanto causa e efeito.
Isto que vale para os atos singulares, vale para os atos de grupos de indivíduos, time de futebol, isto vale para as classes sociais, isto vale para o gênero humano, as devidas mediações. Veja, o processo de objetivação está na raiz da transformação da dimensão teleológica dos atos individuais na dimensão puramente causal das tendências histórico-universais. Objetivar é inserir na realidade, precisamente assim existente, ou seja, que existe fora da minha consciência, inserir nesta realidade uma nova relação social ou um novo objeto que vai entrar introduzindo nesta relação de causa e efeito, que é o mundo, uma nova causa. Gera um novo nexo causal, enquanto o novo nexo causal vai interferir na realidade que já existe. Quando você fala a história das tendências históricas universais, Isso. É que a história tem um sentido, assim, que deu toda a matriz, a raiz de versão certa, determinismo, da história. Vamos dizer o seguinte, sentido não é muito bom porque lembra a finalidade, mas a história tem tido uma direção. Qual a palavra? Tem tido uma direção. Rapidamente, eu vou voltar com isso mais à frente, mas rapidamente. Veja, você tem uma tendência de desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, você tem uma tendência de cada vez menos hora trabalho, é ruim isso, né? Mas cada vez menos horas da vida das pessoas ser consumida na transformação da natureza para a produção de meios de produção e de subsistência. Você tem uma tendência, veja, a que as relações sociais sejam cada vez mais genéricas, ou seja, você tem até que sair de pequenos grupos isolados para uma humanidade que hoje vive uma história, o termo é péssimo, mas uma história planetária, né? Você passa a ter todos os indivíduos hoje participando do mesmo processo histórico. Então, você tem a tendência aos indivíduos, ao longo desse tempo, serem cada vez menos o singular biológico que todos somos, e ser cada vez mais a personalidade socialmente singular que todos somos. Então, você tem algumas tendências histórico-universais que têm se mantido até agora. Isso significa que o futuro necessariamente vai ser assim? Não. Só seria necessariamente assim se isso correspondesse a uma essência histórica do homem. Vai que os homens, que a humanidade se conduz para um holocausto, ecológico nuclear. A gente pode ter um processo de regressão das forças produtivas que mostra que essas tendências predominaram durante um determinado período histórico e foram revertidas em seguida. Vai que a humanidade se extermina. Então, essas tendências, tá certo? Assim como é o homem que dá o significado para a anatomia do macaco, veja, é o futuro que dá o significado dos atos nossos presentes e dos atos passados. Dependendo do que a humanidade fizer da sua história, é o que a gente vai ter, o significado da história que foi feita. Se a gente se destruir, a história humana, o processo de desenvolvimento das forças produtivas, nada mais foi do que o desenvolvimento da capacidade humana de se autodestruir. Se a gente chegar ao comunismo, então o desenvolvimento das forças produtivas foi o desenvolvimento da capacidade humana de se autoemancipar. Percebe? Então, não é que tem um sentido, no sentido hegeliano, Fukuyamiano no termo, tá certo? Para pegar os rasteiros da vida, né? Não é nesse sentido. Mas certamente ela tem demonstrado que tem algumas tendências históricas que têm perdurado. Vai perdurar para sempre? Essa é uma outra questão. Mas que a gente tem tido um processo de acúmulo, digamos assim, até agora, que a gente não sabe ainda se o acúmulo é para o bem ou para o mal, se é acúmulo de alienação ou de possibilidade de emancipação, tá certo? Mas que isso tem acontecido, tem acontecido. Melhorou? Melhorou. Eu acho que isso deu vazão a um certo tipo de pensamento, inclusive de construção política, desses processos de modos de produção. Claro. Tipo assim, a humanidade saiu lá da sociedade primitiva, aí foi o escravismo, o feudalismo, perfeito, o capitalismo, claro. O próximo passo agora é... Ou seja, veja, o que você está dizendo é absolutamente verdadeiro, é que a gente teve no século XX o renascimento de duas concepções teleológicas da história, que como toda concepção teleológica é conservadora. A gente tem o renascimento de um certo neo-hegelianismo.
Toda a história da humanidade é explicada como uma trajetória necessariamente dirigida a chegar à democracia burguesa. E ser mais ou menos democrático, no sentido mais burguês e formal do termo, passa a ser a pedra de toque para você avaliar, e aí no sentido valorativo, toda a história passada. Vocês pegarem a historiografia norte-americana no século XX, é fundamentalmente isso. Péssima qualidade de historiografia, mas é fundamentalmente isso. Você tem razão. A outra razão, a gente teve com o stalinismo a mesma coisa. Quer dizer, desde o início, como você tem tendências históricas universais, você tira destas tendências históricas universais a sua dimensão de síntese do corpo teleológico e a partir daí se transforma de uma forma completamente maluca, não tem nada a ver com Marx, mas nas leis férreas da história que o Marx falava, mas o Marx falava nesse sentido aqui, tá certo? Cancela-se isso, só pega as leis férreas, transforma a férrea em férrea mesmo que ferro. E o resultado disso é, porque começou no comunismo aqui, tem que terminar no comunismo soviético. Então, tal como a historiografia neo-hegeliana, norte-americana, surge para justificar a democracia como o fim da história da humanidade, fim no sentido da finalidade, veja, esta concepção soviética surge para justificar o stalinismo como a finalidade da história humana. Em ambos os casos, você está regredindo, na melhor das hipóteses, a Hegel e está cancelando Marx. A partir daí, essa concepção de história teleológica revela o que ela já tinha na época do Hegel. Só que Hegel vivia em plena revolução. Quer dizer, fazer um elogio da revolução em plena revolução é algo revolucionário. Mas toda concepção teleológica é um elogio do presente. Fazer um elogio do presente no século XX não tem nada de revolucionário. Tranquilo? Melhorou?